Vou explicar aqui como a gente faz para criar novas variantes. Para entender especificamente, uma variante para cada produto é uma combinação de vários opcionais. Por exemplo, nesse cartão PVC impresso aqui, uma variante vai ser esse produto com o adicionais de 100 adicionais, com serviços de nenhum serviço e com a quantidade de 1000. Se eu mudar a quantidade de 1000 para 2000, vai ser uma variante diferente. Para cada variante, eu tenho um preço específico. Então, como funciona? Voltando aqui aonde estava antes. Essa variante aqui, que é a combinação desses três opcionais, vai ter um preço. Se eu mudar qualquer um deles, pode ser que o preço seja diferente, depende do que a gente quer cobrar como empresa. Mas, para reforçar o exemplo, se eu escolher uma outra variante, só que uma variante onde eu mudo só os adicionais, por exemplo, código de barras, eu vejo que tem um outro preço aqui. Então, só para ficar claro, uma variante é uma combinação dos opcionais. Cada combinação vai ter um preço específico. E por isso, cada variante tem um preço específico. Quantas variantes que esse produto tem? Como eu falei, uma variante é uma combinação desses opcionais. A quantidade de variantes que esse produto vai ter é a quantidade de opcionais vezes cada um deles. Como assim? Vamos lá. Adicionais tem 4 opções. 1, 2, 3, 4. Para cada uma dessas opções aqui, eu vou ter uma combinação desses outros dois. Então, eu tenho que multiplicar. Eu tenho 4 adicionais, 2 serviços e 5 quantidades. 1, 2, 3, 4, 5. A minha quantidade de variantes, então, vai ser 4 vezes 2, que é 8, vezes 5, que é 40. Ou seja, para esse produto eu tenho 40 variantes e como eu tenho um preço para cada variante, porque o Shopify precisa da informação assim, eu tenho 40 preços diferentes. Pode ser que muitas vezes os preços sejam iguais. Vamos supor que eu poderia ter algum outro serviço aqui, cujo preço seria o mesmo do manuseio ou seria o mesmo de nenhum serviço. Nesse caso, eu teria algumas variantes com preços iguais, mas de qualquer forma é uma variante separada. Então, só para revisar aqui, uma variante é uma combinação desses opcionais e a quantidade de variantes que eu tenho por produto é a quantidade de todos os opcionais vezes eles mesmos, em cada categoria. Então, todos os opcionais numa categoria, vezes todos os opcionais na outra categoria, vezes todos os opcionais na outra categoria. O Shopify limita a gente a 3 categorias. E outra coisa, o Shopify limita a gente a 100 variantes. Então, se eu escolher um outro exemplo aqui, um cartão mais complexo, por exemplo, que tenha tarja magnética e dados variáveis, eu vou ver que tem muito mais variantes. Por quê? Ó, esses adicionais, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. De serviços eu tenho 1, 2, 3, 4. E de quantidade eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, quantas variantes eu tenho? Eu tenho aqui 5 vezes 4, que dá 20, vezes 5, que dá 100. Então, esse produto aqui ficou bem no limite dos 100 variantes que o Shopify permite. Lembrando que eu multiplico a quantidade de opcionais por categoria com as outras categorias. Beleza? Agora voltando lá no Shopify, como é que eu crio uma nova variante? Vamos supor que ainda tem espaço para uma nova variante, porque no caso desse produto que eu escolhi agora, não tem espaço para mais nenhuma variante. Eu posso trocar uma variante com outra, mas não tem espaço para uma nova. Essa é a página que eu vejo de um produto. No caso, esse aqui é o produto que a gente estava olhando antes, é o cartão PVC impresso para todos os segmentos. Ele tem 40 variantes, como eu falei. Quer ver? Para a gente confirmar aqui, eu vou selecionar todas, clicando nesse botão aqui, e ele vai me mostrar quantas variantes eu tenho. Ó, eu tenho 40 variantes. Se você se lembra, é a quantidade que a gente multiplicou lá no penúltimo produto que a gente olhou. Se eu quiser, esse aqui, obviamente, então ele tem espaço, já que o Shopify me permite ter até 100 variantes.
Como que eu faço para criar uma variante aqui? Bom, aqui tem um botão bem intuitivo, que é adicionar variante. Então, como eu falei, uma variante é a combinação das categorias de opcionais. Então, são as 3 categorias aqui, adicionais, serviços e quantidade. Para eu adicionar uma nova variante, eu vou ter que falar para o Shopify qual que é a combinação que eu quero gerar e qual que é o valor que eu vou dar para essa combinação. Então, vamos lá. Ele deveria, eu não sei se ele dá aqui, a listagem de adicionais disponíveis. Por exemplo, como pode ver aqui na esquerda, das variantes inclui a opção de adicionais chamada sem adicionais. Eu posso ver para baixo aqui que tem outras adicionais, chama código de barras, etc. Então eu vou ver aqui, eu vou criar a minha nova variante. Eu vou combinar código de barras com nenhum serviço com a quantidade, aí eu vou colocar a quantidade nova, que pode ser uma coisa que a gente deseja fazer, que é inserir novas quantidades disponíveis. Por exemplo, adicionar uma quantidade que seja fracionada em 500 unidades. Então eu estou adicionando aqui código de barras, nenhum serviço, 1.500 unidades, né? A quantidade de 1.500. Qual que é o preço que eu vou colocar? Um preço específico aí, sei lá, 1.599. Eu só estou dando um exemplo. Essa aqui que eu estou mostrando agora é uma forma de inserir variantes. Tem uma outra forma através de uma planilha. Essa forma aqui é mais demorada. Por quê? Como eu falei que uma variante é uma combinação de opcionais, se eu inserir só essa variante aqui, quando o cliente for no produto e quiser selecionar a quantidade de 1.500 cartões, ele vai ter disponível só esse serviço aqui, de nenhum serviço, e esse código de barras aqui para adicionais. Se eu quiser que ele consiga escolher 1.500 cartões que não tenham código de barras, por exemplo, eu vou ter que adicionar uma outra variante onde eu mudo só o nome dos adicionais. Então são várias combinações que eu vou ter que fazer, que é difícil de visualizar aqui. Por exemplo, eu vou ter que adicionar esse código de barras, nenhum serviço, 1.500. Depois eu vou ter que adicionar 100 adicionais com o serviço nenhum serviço e a quantidade de 1.500. Depois eu vou ter que adicionar os adicionais de termo. Eu esqueci o resto do nome, mas é um dos adicionais que eu vou ter que adicionar. E depois eu vou ter que adicionar emboss. O que eu estou querendo dizer aqui é que eu vou ter que fazer várias variantes para cada quantidade que eu quiser adicionar, que é um trabalho chato e ruim de fazer. Então, o que o Shopify permite que a gente faça de forma melhor? Eu venho na página de todos os produtos aqui, seleciono, então vou selecionar aquele produto que eu quero editar, esse cartão PVC impresso no caso, eu vou baixar aqui, ó, exportar, né, baixar para o meu computador, mas eu estou exportando do Shopify esse produto, que eu vou ter que vai ser uma planilha em Excel ou como eu quiser editar esse arquivo em CSV aqui, separado em vírgulas. Então eu quero exportar aquele que eu selecionei, que é só um produto, como está dizendo aqui. Se eu colocar em página atual, ele vai exportar todos os pedidos. Eu quero exportar como? Como eu já tenho experiência com essa exportação dele aqui, eu quero exportar como um CSV simples, porque em Excel às vezes a formatação fica errada. Então eu vou clicar aqui em exportar produtos. Ele vai baixar para o meu computador agora imediatamente. Se eu baixar muitos produtos de uma vez, ele manda no meu e-mail, deuxelmofilho@gmail. Mas não tem problema. Então eu vou abrir esse arquivo aqui. E aqui é como o Shopify, que é bem chatinho de mexer, inicialmente, mas depois fica mais fácil, como ele entende o produto. Então ele tem todas as informações sobre o produto aqui, com os nomes. Por exemplo, opção 1 é o nome, que é o adicionais. Como eu falei, a gente tinha 3 categorias. Então a primeira categoria está aqui sobre a opção 1, adicionais. A opção 2
o nome de serviços. Aqui está com os caracteres incorretos, deveria ser uma outra formatação, mas é simplesmente na hora de eu importar o arquivo por Excel que eu devo preocupar com isso. Na título desse exemplo não interessa isso daqui. Então essa é a primeira categoria, a segunda categoria, a terceira categoria. Aqui fica mais fácil de visualizar o que eu queria dizer em relação à combinação de variantes. Por exemplo, eu tenho aqui as quantidades disponíveis. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Para cada variante, para cada combinação desses adicionais aqui, com os serviços aqui, eu vou ter uma quantidade específica. Para deixar de forma mais clara, eu tenho dois tipos de serviços: nenhum serviço e manuseio. E aí eu tenho quatro tipos de adicionais: sem adicionais, código de barras, dados variáveis termo ou emboss e dados variáveis mais código de barras. Como eu tenho dois tipos de serviços e quatro tipos de adicionais, eu vou precisar de eu vou ter 8 combinações diferentes dessas duas categorias. Para cada combinação dessa, eu vou precisar colocar uma quantidade. Então eu posso ver aqui que o 1.000 vai estar repetido 8 vezes. Quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Acabou. Então, dependendo da quantidade de serviços, da quantidade de adicionais que eu tiver, eu vou ter que adicionar uma quantidade um tanto de vezes específica. Para ficar mais prático isso, é simplesmente eu contar. Se eu quiser adicionar uma quantidade nova, eu simplesmente tenho que contar quantas opções de adicionais eu tenho e quantas opções de serviços eu tenho, e multiplicar um pelo outro. Nesse caso aqui, chegamos ao número de 8. Então, se eu quiser adicionar 1.500 cartões, por exemplo, eu vou ter que adicionar 1.500 8 vezes. Uma vez para cada combinação dessas duas categorias. Um exemplo, eu viria aqui, copiaria essa linha. Aí eu vou inserir uma linha em cima. Para eu conseguir. Então eu vou inserir uma linha em branco aqui em cima, colar essa informação que eu copiei aqui, beleza. Então eu estou com informação duplicada aqui, porque eu tenho um tipo de adicional, com um tipo de serviço, com a mesma quantidade aqui, ó, 2.000 e 2.000. Mas eu quero adicionar uma nova quantidade, certo? Então eu venho cá e coloco 1.500. E aqui eu tenho que confirmar que essas outras informações aqui não vão estar, como eu copiei daqui de baixo, não vão ser diferentes. Qual essas outras informações? A quantidade de gramas de um produto específico, então está aqui 1.500 unidades, não são 10.000 gramas, não são 10.000 gramas, são 7.500 gramas, não é isso? Porque cada cartão tem 5 gramas. E está certo, isso. Então é 5.000 mais 2.500, 7.500 gramas. Esses 1.500 cartões vão ter. Essa outra informação aqui são coisas meio que relevantes para a gente, para esse vídeo. A próxima informação que eu tenho que me preocupar é o valor. Quanto custa 1.500 cartões sem nenhum serviço e sem adicionais? Eu vou colocar esse preço aqui, 1.599, um exemplo, né? Beleza. As outras informações por experiência, elas não afetaram lá para frente, porque tem muito mais campos para lá. Só que a maior parte está em branco, então não interessa. Agora eu vou precisar fazer isso de novo mais 7 vezes. Uma vez para cada combinação. Então eu vou ter que adicionar uma opção onde tenho 100 adicionais com manuseio, onde eu tenho código de barras com manuseio, onde eu tenho dados variáveis com manuseio, onde eu tenho dados variáveis mais código de barras com manuseio.
Aí depois eu vou colocar código de barras com nenhum serviço, dados variáveis com nenhum serviço e dados variáveis mais código de barras com nenhum serviço. Aí vai totalizar as opções que eu tenho para aquela quantidade. Se eu quiser colocar duas quantidades, então eu vou ter que adicionar 16 variantes. Então é um trabalho um pouco complexo de fazer e é muito arriscado fazer isso na planilha, porque uma vez que você editar a planilha, eu vou até fechar aqui, eu não vou salvar. Uma vez que eu editar essa planilha e vier aqui no Shopify para importar ela, para eu atualizar os produtos lá, é uma mudança final, eu não consigo reverter. Então eu viria aqui, importar, escolho o arquivo no meu computador, onde tem os produtos naquele formato, bem especificamente, salvo, e ele atualiza esses produtos. Eu não consigo reverter essa mudança. Então a gente não pode fazer essa adição de variantes sem preparação, vamos dizer assim. A forma mais prática, então, de criar variantes para finalizar o vídeo é criar um novo produto. Porque na hora de você criar um novo produto, o Shopify faz todas essas preocupações para a gente. Então eu viria aqui, clicaria em adicionar produto, e aqui fica muito mais fácil eu criar as variantes. Porque eu tenho uma variante tamanho, eu vou colocar todas as opções aqui. Um pequeno, separo com vírgula, médio e grande. Aí eu vou clicar outra variante aqui, cor, o vermelho e verde, vermelho e verde. E aí, por último, um último exemplo, origem, tem Goiás, São Paulo. Quando eu fizer isso, você está vendo aqui que ele faz a combinação para mim automaticamente. Aqui então eu tenho pequeno com vermelho Goiás, aqui eu tenho pequeno vermelho com São Paulo, aqui eu tenho pequeno verde Goiás, pequeno verde São Paulo e depois eu tenho os outros lá. Para cada combinação de opcionais eu coloco o preço. Então esses são os caminhos para se criar variantes. Eu posso, recapitulando, eu posso editar as variantes como eu vi nessa página aqui, só que em outro produto. Eu posso editar as variantes na planilha, que é uma forma mais fácil de fazer, só que mais melindrosa ao mesmo tempo. E eu posso criar um novo produto com novas variantes. Então, em resumo, são essas as opções. Tem que se lembrar que o limite é de 100 variantes por produto. E é isso aí. Falou!